Giro de Itália 2022, 19ª etapa, 178 km, penúltima etapa de montanha, antepenúltima etapa para tentar ganhar alguma coisa no Giro de Itália, porque afinal de contas, todas as equipes, os atletas, as equipes especialmente, a galera da parte comercial, a galera que sai com a pastinha embaixo do braço pedindo dinheiro, que eles vão fazer uma participação incrível numa grande volta, que a empresa vai aparecer na televisão, no pódio, etc. Esses caras começam a ficar desesperados se eles não ganharam nada ou se eles não entregaram mais do que eles prometeram ou pelo menos o que eles prometeram. O problema é que, como toda competição, tem o que você prometeu, mas tem o outro cara que quer fazer o possível para você não cumprir o que você prometeu, porque ele também quer ganhar. Então, tem isso. Quem gosta do resumo, hoje teve uma fuga, hoje é o dia clássico da fuga, o pelotão deixa a fuga ir embora, não tem nem como controlar, 8 minutos de diferença. Da fuga saiu o vitorioso do dia, o Baumann, segunda vitória do Baumann, da Bora. Em relação à classificação geral, nada mudou na classificação geral. Estão lá o trio Parada Dura, de mão dada, grudado, cafungando no cangote, está o Richard Carapaz e o Hindley. E a 1 minuto, o impressionante, eu tenho que dizer, o impressionante Mikel Chiliquento Landa, talvez com a melhor participação, e eu daria boa parte desse crédito à segurança, ao clima talvez favorável dentro da Bahrein Victorious. E a Bahrein Victorious ela tem se tornado uma equipe impressionante. Ela tem mostrado essa característica ao longo das provas clássicas, mas especialmente nesse Giro de Itália parece que ela vai se estabelecer como realmente uma equipe que consegue se organizar. Acho que no Giro ou no Tour do ano passado eles deram uma vacilada, tipo de forçar muito, daí eles explodiam o pelotão inteiro, inclusive o próprio Mikel Chiliquento Landa. E parece que nesse ano eles ajustaram um pouco todos os ponteiros e tá tudo melhor. Esse é o resumo do resumo. Pode falar uma coisa? Resumo do resumo é a parte mais chata. Quem ganhou? Baumann, da Bora, na fuga. E a classificação geral? Nada mudou. Pronto, acabou o resumo do resumo. Agora, para quem vai ficar? 178 quilômetros. 1, 2, 3, 4 montanhas categorizadas, mas olha a penúltima montanha. Penúltima montanha paulada. E ultimamente tem várias etapas que têm se decidido na descida, né? Porque tem uma diferença, assim como existe uma diferença bem razoável na subida, vários ciclistas eles conseguem se destacar na descida, abrir tempo e enfim. Né? Ou eles assumem mais riscos, ou eles fazem com que outros atletas assumam mais riscos. Uma etapa extremamente difícil, mas o que aconteceu hoje, o comportamento geral hoje do pelotão, tá todo mundo cansado. O pelotão da camisa rosa tá cansado, a fuga estava cansada, então hoje não é mais quem vai atacar, hoje é quem vai sobreviver. Ninguém precisa atacar, alguém vai explodir um motor. Mais ou menos isso, com exceção dos 2 primeiros colocados na classificação geral, que eles continuam como se fosse o primeiro dia, aparentemente, né? Claro que os caras estão sofrendo. Então vamos lá. Essa é a etapa do dia, a fuga com uma pancada de atletas. Só que com esse sobe e desce, aqui foi o Fernando Gaviria, que ele esteve presente inicialmente na fuga. Boa parte disso, aqui é o Demarque passando na cidade dele. Então passa, a família tá toda ali na estrada, beija, abraça o filho, enfim, toda a família gritando. E é muito bacana, né? Você imaginar no Giro de Itália se passar pela cidade onde você mora, daí tá toda a comunidade ali. Em relação à fuga, tinham vários ciclistas. Entre alguns ciclistas, nesse momento, tem uma galera querendo pegar carona, né, junto com a fuga, porque quanto mais você for largado lá na frente, mais tempo você tem para escolher qual o grupo que você vai acompanhar. Daí você acompanha um pouquinho o grupo do Camisa Rosa, daí você acompanha um pouco o grupo que vem atrás, e daí o último grupo é o grupeto, que é o grupeto que você tem que acompanhar, senão você vai ser cortado. Então é uma estratégia razoável, principalmente quando a fuga, no final de uma grande volta, quando a fuga tem 15, 20, 30, 30 não, mas
20 e poucos, 15 atletas, é normal que você tenha alguns atletas que ele não tem nenhum interesse específico, né? Talvez é muito mais o interesse de pegar uma carona com a fuga e para gerenciar melhor a energia durante a etapa. A gente precisa lembrar que quanto menos tempo o cara tiver na etapa, mais tempo ele tem para recuperar. Então, apesar de ter o tempo de corte, ele poder ficar o dia inteiro cozinhando no grupeto, entendeu? Se ele puder terminar antes, ele vai descansar antes. E isso que é interessante. Aqui o Baumann, ele não tinha nenhum concorrente direto na camisa azul, então o Baumann hoje ficou tranquilo na fuga, ou pelo menos sem nenhum estresse em relação a defender a camisa azul. Então o foco dele passou, obviamente, a ser a vitória da etapa, porque ele é o rei da montanha, e por incrível que pareça, nos últimos anos, o cara que é o rei da montanha ganha pouca etapa, né? E tem se tornado um paradigma, principalmente no Tour de France. O cara que é o rei da montanha é que ele vai acumulando pontos, mas daí as etapas que terminam em alta montanha, geralmente não é ele que ganha, que ele está tão cansado de ficar defendendo ponto nas montanhas intermediárias que o cara não tem gás para terminar e ganhar em alta montanha. Então tem se tornado um luxo você ganhar uma etapa de montanha com a camisa de rei da montanha. Aqui foi o Rich Porte que abandonou com problemas gastrointestinais, o que é super comum. Por quê? Ao longo das 3 semanas, os caras têm que consumir uma quantidade de calorias absurdas. Isso quer dizer que tem a sobrecarga não só física voluntária do exercício, mas a sobrecarga também de conseguir repor ou minimizar a perda daquilo que é causada pela atividade física. E, obviamente, chega uma hora que o cara fica empapuçado, o cara não consegue comer e começa a rejeitar, enfim. Por isso que uma das grandes preocupações de gerenciar a alimentação é tentar potencializar ao máximo a ingestão de nutrientes, diminuir a quantidade para não sobrecarregar o organismo. Então você ter alimentos que são mais densos nutricionalmente, né? Só que isso pode ser uma faca de 2 gumes, porque quanto mais denso o processo digestivo ele tem que ser mais elaborado, você tem menos quantidade, mas você tem mais trabalho metabólico. Se você tem um trabalho metabólico mais simplificado, você tem mais quantidade, ou a intolerância. A nutrição é uma parte, obviamente, chave de passar por uma grande volta. E é muito comum você ter atletas em ótima forma física abandonar uma grande volta por conta de problemas gastrointestinais, ou simplesmente porque o cara não consegue beber, ou não consegue se hidratar ou comer. Esse é o Baumann, que não teve dificuldade nenhuma em passar por todas as bonificações de rei da montanha na frente. Ao longo das montanhas, a fuga foi perdendo os ciclistas, e esse era o momento onde tinham os 5 caras finais da fuga, e foram esses 5 caras que definiram a etapa, incluindo Jumbo-Visma, Bardiani, Frances Dejoux, aqueles trabalhando relativamente juntos. Eles estavam na penúltima montanha, desceram a penúltima montanha, e ali eles estão se preparando para a última montanha. Essa imagem, faltando 6 km, que vocês estão vendo a Ineos na frente, na verdade, durante os 60 km finais, ou na verdade, durante os 50 km anteriores a esse momento, a Bora que colocou um ritmo muito forte, foi a Bora que foi responsável por diminuir drasticamente a quantidade de ciclistas no pelotão principal, mas no final, quem assumiu ali à frente, antes da última subida, que tinha 7 km, foi a Ineos. O que eu falei no resumo do resumo, talvez eu tenha falado no resumo do resumo, aqui eles estavam 2 km do final, eles já tinham subido 5 km. O que geralmente aconteceria, parece que os primeiros 2 km eram bem inclinados, depois ficava mais tranquilo. Tiveram várias pequenas movimentações, vários testes de resposta, mas ninguém fez um ataque sólido. Por que ninguém fez um ataque sólido? Porque não tem mais gás para fazer ataque sólido. Entendeu? O cara sobe
pedala em pé 2, 3 pedaladas, ele pensa, se eu der mais uma pedalada em pé, minha perna vai cair pro lado. Entendeu? É aquela velha história, quando o diretor esportivo fala, ataca! Daí o cara se ataca no chão, porque não tem o que fazer. Né? E eles ficaram aqui, ó, só na miudinha, só passando manteiga no pedal, porque não tem o que fazer. Algumas movimentaçõezinhas, alguns ataques. O Baumann era aparentemente o cara mais forte desse trio. Aqui foi o momento onde teve o ataque, a aceleração do Richard Carapaz. É impressionante a resposta do Hindley. E é impressionante a capacidade de ataque do Richard Carapaz. O que esses dois caras estão fazendo é simplesmente algo incrível. E a diferença de resposta do Michael Chiliquento Landa é exatamente a diferença que representa esse 1 minuto, se pudesse não, né? É uma contabilização de diferença de potencial. Né? Então, o Michael Chiliquento Landa está a 1 minuto do tempo de resposta do Hindley e do Carapaz, que é apenas de 3 segundos. Olhando, eu tenho a impressão que o Hindley está mais forte do que o Carapaz. É a impressão que eu tenho, só para colocar fogo na fogueira. Para quem que eu estou torcendo? Para o Hindley, é claro. Nada contra o Carapaz, mas eu tenho que escolher alguém para torcer. Eu vou torcer para o Hindley. Por quê? Sei lá por quê. Não sei de verdade. Esse foi o ataque. Daí esse foi o ataque do Michael Chiliquento Landa. Ele tá bem. O que é engraçado é a característica dele. Ele não consegue responder imediatamente ao ataque, porque tiveram acelerações do Hindley e acelerações do Carapaz. E todas as acelerações, eles respondiam mutualmente, Carapaz e Hindley, e sempre o Michael Chiliquento Landa sobrava. Mesmo assim, o Michael Chiliquento Landa, ele conseguia fazer ataques. Então, isso pode ser uma característica super pessoal dele, só que isso também pode deixar os caras confusos. Porque chega um momento que os caras não acreditam que ele pode fazer um ataque que faça diferença. E nessa, ele tem mais uma chance amanhã de talvez fazer uma grande aceleração, só que tirar 1 minuto na aceleração eu acho improvável, a não ser que alguém exploda o motor. Aí sim, né? Vamos ver aqui o que acontece. Essa foi a chegada da fuga, que teve uma certa média confusãozinha, porque a linha, o Baumann, no final das contas, até onde eu sei, ele não foi penalizado, manteve a classificação, então parece que foi uma tangente limpa, mas essa tangente causou meio que uma confusão, porque alguns ciclistas passaram direto. Eu acho que foi muito mais uma chegada mal feita do que a má intenção do Baumann. E esse é o grupo, incluindo Landa, Carapaz, Hindley, Nibali, o Ian Hirt, por incrível que pareça, e o da Education First, que é o Hugh Carth. Eles tinham sobrado, mas no final das contas o trio Parada Dura aí começou a se estudar. Olha a aceleração do Carapaz. Olha que impressionante. Mas também olha a resposta do Hindley. Olha lá. Ó. Impressionante. A vitória do Baumann. Essa aqui foi a... O que vocês acham? Chilicou, hein? Olha lá. Ele não tinha muito o que fazer. Daí, para o cara da Quick-Step consertar a tangente, ele forçou, não intencionalmente, o da G2R, da Citroën, Francis Dejoux, e esse é o Baumann comemorando. O cara é o Schmidt, da Quick-Step, o Alessandro Tonelli e o Attila Walter. Esses são os 4 caras. E o Vendrame. O Vendrame é o que passou direto da G2R, da Citroën. Então, esses são os 5 caras da fuga. O
Por que o Tobias Bayer? De onde o Tobias Bayer apareceu? Ah, tá. Daí chegaram os caras que tinham sobrado da fuga, né? Que tem, incluindo o Martin. O Martin estava. O Martin. Então o Bayer, Martin, e daí eles chegaram. O pelotão do camisa rosa, o Carapaz, que foi o primeiro acusado de linha de chegada, ele chegou 3 minutos e 56 após a vitória do Baumann. Então chegou o Carapaz, o Hindley e o Mikel Chiliquento Landa. Obviamente que isso fez com que a classificação geral continuasse a mesma. A última coisa que a gente quer ver é um atleta sair da classificação geral por algo que foge do controle dele, literalmente dele. Isso não inclui tombo, não inclui, porque assim, tombo é o cara que assume determinados riscos, especialmente na subida, o que é diferente se entrar um espectador ou acontecer algo que foge do controle dele. Mas cãibra, mal-estar, foge do controle dele, mas só que é o corpo do cara. Né? Não dá pra ele falar assim, pô, eu tava bem, mas eu senti que nem o Rich Port. É compreensível, é algo que, puta, que judiação o cara abandonar, mas assim, da mesma forma que ele está suscetível a isso, todos os outros estão suscetíveis, né? Então, não é o tipo... O único argumento que eu gosto, que eu acho que é legítimo usar, puta, que pena que isso aconteceu, é quando é um erro de organização, sinalização, quando alguém entra na pista, esses torcedores que eu não consigo acreditar. Eu não acredito, eu tenho dificuldade em acreditar que esses caras que entram no meio da pista para tirar foto, que saem correndo do lado do ciclista berrando e etc. Eu tenho dificuldade de acreditar que eles, essencialmente, eles gostam do ciclismo. Porque se eles gostassem do ciclismo, eles sabem que a relação incentivo-risco, ela não fecha a conta. Ele oferece muito mais distração para o ciclista do que incentivo. Então eu tenho dificuldade de imaginar. Então eu só gosto de falar que pena quando é algo que realmente foge, algo que acontece que não deveria acontecer em hipótese alguma. Agora, problema mecânico, pneu furado, cãibra, queda e etc. é responsabilidade do ciclista. Por mais que seja algo não desejável, entendeu? É difícil falar, putz, que pena, se não tivesse furado o pneu, ele teria ganho. Entendeu? Daí é aquela velha história. Entendeu? Vai fazer o quê? Vai tirar o crédito do cara que ganhou? Daí vai fazer o quê? Daí o cara... eu sempre penso assim. Se o cara que não ganhou, se ele se sente confortável em dizer eu só não ganhei porque furou meu pneu, o cara que ganhou, ele teria que estar proporcionalmente disposto a fazer a mesma declaração. Eu falei assim, ó, eu só ganhei porque o pneu dele furou, senão ele mereceria a vitória. Daí eu acho que é algo que realmente faz sentido. E isso pode acontecer e eu acho que acontece, entendeu? Mas tirando essa coincidência de reconhecimento de situação, eu acho que toda a declaração sua ela tem que ser mensurada para não tirar o crédito daquilo que você está dizendo, certo? Então, e isso até mesmo como amador. Então eu tenho cuidado com essas declarações. Acho que é isso. Será que eu me fiz entender em relação a isso? Então, amanhã é a última etapa das montanhas. É claro que a gente espera que aconteça alguma coisa. Domingo é o contrarrelógio e dependendo do que acontecer amanhã, muita expectativa no contrarrelógio. Eu tenho dificuldade em imaginar que algum ciclista vai se poupar amanhã para o contrarrelógio, né? Eu acho que garantir alguma diferença de tempo, tirar tempo, ganhar tempo é muito mais factível amanhã do que deixar isso para o contrarrelógio. Acho que é isso. Abraço, tchau. Comentem. Cadê a galera do comentário? O que aconteceu? Parou de comentar?